Bom dia a todos, meu nome é Charles, eu sou o diretor comercial na Dinami Tecnologia, quero agradecer a presença de todos. Nós fizemos esse webinar aqui com bastante dedicação, considerando esse cenário que nós estamos passando. Ok. Hoje nós contaremos com a presença do Gesser, consultor em segurança e tecnologias. A casa está bem cheia, tá? Nós tivemos aí quase 500 inscritos. Nós temos clientes de todo o Brasil e de alguns outros países também. A gente realmente espera que vocês possam aí ter novos insights. Antes de mais nada, a gente queria comentar, né, que nós somos solidários à equipe do STJ, foi o caso que aconteceu lá que fez a gente montar esse webinar aí às pressas para trazer ideias para ajudar todo mundo, né? A gente sabe que é uma dura tarefa, tanto para eles quanto para nós em nossas empresas, né, manter os ambientes saudáveis dentro dos limites financeiros das nossas empresas. Sabemos o desafio que é com pouco tempo, equipe chuta, manter tudo ok. Então, fica aí nossa solidariedade a eles. Esperamos que, tão logo quanto possível, seja possível trazer os dados novamente à produção. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a dinâmica, quem está trazendo o evento para todos, né? A Dinâmio atua centrada no cliente, trazendo soluções de segurança com os principais fabricantes do mercado, como Microsoft, Citrix, Casper e trabalhando com o Corpia também. Nós trabalhamos com soluções de produtividade, também atuamos com virtualização de aplicação, virtualização de desktops, toda a parte da soluções Office 365 e assinaturas eletrônicas de documentos com DocuSign. Oferecemos também para os nossos clientes serviços de gerenciamento e sustentação do ambiente e monitoramento 24 horas, né? E toda a parte de infraestrutura, tanto física quanto virtual, em cloud com Azure e o Office 365. Além de contarmos aí com 24 anos de mercado, com mais de 50 profissionais e com a operação 24/7, com pessoas dentro da empresa, né, operando o ambiente dos nossos clientes e sendo esses clientes no Brasil e no exterior. Eu gostaria de mais um instante para comentar para vocês sobre o Corp, a solução de gestão de identidades que nós levamos para os nossos clientes. O grande foco dela é garantir a segurança nos acessos, criando esses acessos nos sistemas da empresa com base nas alterações do RH. É o que conhecemos do ciclo de vida do usuário na rede, né? Desde criar quando o usuário entra, alterar quando muda de cargo e remover quando ele é desligado. E com a LGPD, o Corp ainda permite extrair os relatórios de quais usuários possuem acessos a dados sensíveis e que são maior risco para a empresa, né? É possível extrair esse tipo de relatório, além de que os sistemas da empresa, para que o Corp possa criar acesso deles, né, não precisam ser integrados ao AD. Aí que está a magia do Corp, tá? O Corp se conecta neles via... Vamos ao tema de hoje e ver como nós podemos se proteger de mais essa praga aí de 2020, que está sendo um ano atípico e épico, né, para todos nós. Então, a ideia de hoje, né, é compartilhar um pouco do que vivenciamos sobre esse tema, e eu gostaria que vocês também compartilhassem, tá? A ideia é realmente compartilhar informações. Para isso, eu peço que vocês usem o chat ou o Q&A que tem aí na tela de vocês do Zoom para compartilhar as suas técnicas, as tecnologias que vocês têm usado para mitigar os problemas, principalmente relacionados a ransomware, né? A ideia é depois a gente consolidar todas essas informações e compartilhar com todos que se inscreveram nesse webinar por meio de um checklist que nós estamos estruturando, tá? E aí, o que é o ransomware, né? A gente vai conceituar um pouquinho, né? Então, aqui eu procurei fazer um trocadilho com o homem invisível, né? Então, prazer, eu sou um ransomware, sou invisível, sou silencioso e vou levar todo o seu dinheiro e boa parte do seu sossego, né? Ele é um software, conjunto de softwares, na verdade, né? Usado para o mal. O objetivo dele é sequestrar os seus dados, levar uma cópia embora,
se possível, vender para todo mundo na Deep Web e acaba nos complicando com a LGPD, né? Ele não depende de ninguém para controlá-lo, para ele se disseminar, e por isso ele ataca qualquer um. Seja você rico, pobre, pequeno ou grande, ele não vai escolher, porque ele é um vírus, ele não sabe o tamanho da empresa ou do impacto que ele pode criar, né? Tirando o caso do STJ, que parece que foi um caso bem direcionado, né? Foi desenvolvido e customizado exclusivamente para essa situação. Obviamente ainda não se tem muitas informações, mas parece que é o que aconteceu. Mas na maioria dos outros casos que a gente acabou sendo acionado aqui por diversas empresas, era bem genérico mesmo, né? E aí é o que mais preocupa, né? Então, dos 20 anos de experiência aí que eu tenho, realmente esse negócio me dá medo, pois ficou fácil ganhar dinheiro sendo hacker, né? Hoje tem Bitcoin, tem as moedas irrastreáveis, né? Antes era brincadeira e competição entre hackers para botar a foto na página da empresa, né? E agora tem grupos muito estruturados lançando esses ataques. Eventualmente, acredita-se, né, que até alguns países estão trabalhando dessa forma para angariar fundos, né? E o Gesser, que, como eu comentei, está com a gente, ele vai falar um pouco de como é que esse ataque acontece. Gesser, é com você. Ok. Charles, obrigado. E bom dia a todos os presentes em nosso webinar. Então, falaremos um pouco agora, né, sobre como funciona, né, o passo a passo de um ataque de ransomware em uma organização, desde o envio do malware, né, até a famosa etapa, como conhecemos, que é aquela última etapa, que é a etapa do resgate, né? Então, falaremos um pouco passo a passo, né, sobre como funciona, né, como é a anatomia hoje de um ataque de ransomware, né? Então, a gente inicia, né, a primeira etapa seria a campanha, que seria a entrega, né, do primeiro malware em si, né? Então, ela é a primeira parte, né, da infecção. Então, o malware aqui entrega, então ele vai se tornar aí um ransomware de fato um pouco mais para frente, que nós vamos comentar. E sabemos, né, que sempre houveram formas aí de se entregar malware, né, nas últimas décadas, nos últimos anos, né. Mas ainda hoje, né, a técnica mais conhecida de a gente entregar um malware, né, hoje, ainda é com e-mail de phishing. Claro, existem outras técnicas, nós vamos abordar aí algumas ainda um pouco mais para frente, né, o Charles vai comentar um pouco mais em detalhes também. Mas um exemplo que podemos dar, né, algum dos famosos exemplos, né? Digamos que você receba um e-mail de uma loja online informando que você foi cobrado, né? E a mais, ou foi cobrado a mais, né? Ou que houve um débito estranho no seu cartão de crédito e você precisa ser reembolsado. Então você distraidamente vai clicar naquele link, né? Que vai levar a um site malicioso e sem perceber, né? O ataque é iniciado, né? Onde chegamos, né? No estágio chamado de infecção, né? Nesse estágio, né, o código malicioso, né, ele é baixado, de fato, para a sua estação ou para o servidor, né, e as execuções, né, daquele código começam a iniciar. Então, neste ponto, o seu sistema acaba de ser infectado com um determinado ransomware. Até um momento era só um malware que iria fazer um download de um ransomware específico, né. No entanto, ainda, né, em nenhum arquivo seu foi criptografado, né, nesse momento. Então, é muito comum, né, que em ataques de ransomware, que a criptografia dos dados não inicie de forma imediata. Por que isso ocorre? Né? Isso ocorre pois pode levar muito tempo, né, para que o malware determine quais informações ele vai criptografar, quais dados realmente interessa para ele criptografar, né? E é importante observar, né, que aqui nesse ponto, um ponto de bastante atenção, né, é que essa infecção foi muito simples de ocorrer. Então, nesse ponto aqui, né, todos os seus sistemas, né, automatizados aí de segurança falharam, né? Ou seja, é possível afirmar que o nosso firewall falhou, o IPS falhou, o proxy, a minha solução de antivírus, ou o módulo de segurança, né, do anti-spam, né, que o módulo lá de anti-malware, enfim, permitiu esse tráfego, né? E o próximo estágio, né,
também conhecido como call home. Nesse estágio, né, o código malicioso garante a conectividade com o seu servidor de comando. Então, ele começa a mandar lá os comandos para a sua central, né, de comando, que é operada, né, pelo cybercriminoso, vamos dizer assim. Esse servidor, né, ou central de comando, é normalmente utilizado para enviar esses comandos, como eu comentei, para a estação infectada ou para aquele servidor infectado. É nessa etapa, né, também, que o ransomware recebe aquela famosa chave de criptografia, né, para cifrar todos os dados, né, da sua empresa, né. Então, neste ponto, várias mudanças no sistema são feitas, né, várias mudanças no ambiente são feitas, incluindo, né, o que chamamos de persistência, né. A persistência aqui é estabelecida, né. O que seria isso? O que seria essa persistência, né? Então, o malware, né, o ransomware, ele está instalado, né, de tal maneira que, mesmo se você reiniciar o servidor, que você passar um antivírus depois disso, você não vai conseguir removê-lo, né? Essa persistência para garantir que, por mais que a pessoa tente reiniciar o servidor, o ransomware vai se conectar novamente, né, com a sua central de comando, né, para receber novos comandos do que fazer, do que criptografar, tá? Então, também, né, normalmente, é apenas nessa etapa do call home, né, que o cybercriminoso é notificado que o seu ransomware, de fato, foi instalado com sucesso em alguma empresa, algum servidor, algum computador, tá? Portanto, agora, né, esse invasor possui acesso completo no sistema de vocês. E é nesse momento, né, que os dados podem ser extraviados, roubados, né, sem que ninguém perceba antes de serem criptografados. O próximo estágio é o estágio de scan, onde vai ser feita a varredura aí dos arquivos, né? Então, é onde as coisas começam aí a desacelerar um pouquinho, tá? E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com desacelerar, tá? É que o primeiro, né, o malware ou o ransomware, varre todo aquele computador infectado, né, o servidor infectado para encontrar arquivos para criptografar, tá? Isso pode levar vários minutos, até mesmo horas, né, para fazer todo esse scan. Ele também verifica os dados externos, né, por exemplo, se tem um HD externo, uma unidade externa conectada no computador, unidade de redes mapeadas, ele vai fazendo todo esse scan para verificar até onde ele pode criptografar. Tá? Ele procura também, né, compartilhamentos de arquivos, né, o nosso famoso file server, né, servidor de arquivos. Esse processo aí pode levar horas, né, ou até mesmo dias. Tudo isso está acontecendo sem que ninguém saiba, né, que um ransomware está ali dentro da empresa. Tá? Aqui, nesse momento, ainda não há nenhuma criptografia também. Né? Então, o objetivo aqui, em resumo, né, é investigar quais são os dados disponíveis, né, para criptografar, qual que é a permissão daquele usuário, daquele computador comprometido. Então, aqui vale um ponto de atenção, né, que se aquele usuário comprometido for um usuário administrador, o alcance, né, desse ransomware vai ser muito maior dentro da organização. Tá? O próximo estágio, como muitos conhecem já, né, é a criptografia. Então, depois que todos os dados são levantados, vamos dizer assim, inventariados, né, a criptografia de fato começa. Então, a criptografia ela pode ir lá criptografar os arquivos locais, ou dos servidores ou de redes, num processo também que pode levar minutos ou até mesmo horas, né? Dependendo aí da velocidade, né, da rede, né, da sua empresa, né? Isso ocorre, né, porque a maioria dos ataques de ransomware, né, os dados aí estão compartilhados em redes, né, estão disponíveis apenas em redes, né? E também um fator determinante aqui, né, para a demora, às vezes, da criptografia, é porque os dados são puxados dessa unidade externa ou desse servidor de arquivos para serem criptografados naquele computador infectado, naquele computador que iniciou a infecção, para depois eles serem devolvidos lá para a unidade de rede já criptografados. Tá? Ok? Porém, a gente tem observado, né, em casos reais de empresas onde esse processo de criptografia, né, ele ocorre, por exemplo, em finais de semanas ou vésperas de feriados, né, já que nesse período aí muitas empresas não estariam utilizando essas informações, né, portanto não saberiam que os arquivos começaram a ser criptografados. Por fim, o último estágio, vocês também já devem conhecer, é o estágio de resgate, a gente gosta de chamar também do dia do pagamento, né, do cybercriminoso, né? Quando você chega nesse estágio, né, os seus dados já estão perdidos, já estão criptografados, né? O invasor já está exigindo o pagamento, né? Ele tem ele fala que se você não realizar o pagamento em tantas horas ou tantos dias, ele vai apagar todos os arquivos, você vai perder os arquivos para sempre, né? Então agora você está conhecido
você está, né, no chamado, né, no conhecido modo de recuperação, onde você tem a opção de retornar backups, caso ainda tenha, né, esses backups, né, ou executaria um plano de reconstrução do ambiente, ou, em últimos casos, né, de pagar o resgate. Ok? Então, pessoal, eu gostaria de revisar alguns conceitos aqui com vocês. Primeira, a questão do pagamento, né? Então, felizmente, não é a maioria dos casos, né? Mas existem casos conhecidos que empresa, né, pagaram o resgate e nunca receberam essa chave de descriptografia, né? Assim como há empresas que recuperaram, há casos, né, reais, né, de empresas que recuperaram apenas parcialmente os dados depois que eles pagaram o resgate. E após recuperar parcialmente os dados, foram novamente extorquidos, né, para pagar mais valor aí de resgate, né? Então, portanto, não há, né, absolutamente nenhuma garantia, né, que o cybercriminoso, né, liberará os seus arquivos mediante pagamento. Tá? O risco aqui é muito alto. Falar um pouquinho dos conceitos do ciclo de infecção. Uma empresa que já foi atacada, né, ela tende a ser alvo de um novo ataque. Então, a gente tem casos conhecidos que a empresa pagou o resgate e uma semana depois ela foi atacada novamente pelo ransomware, teve que pagar um novo resgate ou retornar um backup. Né? Portanto, é necessário aqui um grande trabalho para que esse ciclo de infecções seja interrompido, né, ou totalmente mitigado, né. Então, enquanto aí muitas empresas investem fortemente, né, em segurança da informação após um incidente dessa proporção, dessa magnitude, né, estudos também mostram, né, que em torno aí de 60% das empresas ainda falham, né, em tomar medidas efetivas, né, de proteção, mesmo após um ataque, né, de ransomware, né, o que torna, obviamente, elas mais suscetíveis a novos ataques e reinfecções. Gostaria de falar um pouco sobre as campanhas, né, falado no slide anterior, né, estudos afirmam que 1 a cada 10 ataques são direcionados. O que seria isso? Direcionados a empresas específicas, né, até mesmo usuários específicos. Né, e esse tipo de ataque é um dos mais difíceis de combater, pois geralmente o atacante, né, o cybercriminoso, ele possui acesso a informações vitais da empresa ou informações estratégicas da empresa para ganhar credibilidade, né, e se legitimar, né, perante os usuários mais distraídos, né, e ainda com boas intenções. Né. Então, esses ataques direcionados também levam, né, os usuários a clicarem em anexos, como comentado anteriormente, eles abrem planilhas, eles clicam em links de sites comprometidos, né. Então, aqui, né, a constante, né, é muito importante, né, ressaltar aqui que a constante conscientização e treinamento dos usuários também é muito importante, né, nesse processo de proteção das nossas informações, né. Com respeito à resposta, né, aos incidentes, né, quase todas as empresas em algum momento, né, devem sofrer algum tipo de infecção por ransomware, né. Portanto, né, você deve estar mais preparado do que nunca, né, em como vai responder a esse ataque. Em quanto tempo, né, você retornará a sua operação retornará a operação da sua empresa, né, em um caso de incidentes como este, né. Outro conceito que eu gostaria de trazer para vocês aqui rapidamente é o conceito de RPO e RTO. Então, falando aqui um pouquinho do conceito de RPO, tá? Na sua estratégia, né, de proteção aí contra um possível ataque de ransomware, você deve ter bem definido qual a quantidade de dados, né, que a sua empresa toleraria perder, vamos dizer, para sempre, ou até mesmo quantos dias de backup a sua empresa toleraria perder para que fosse possível restabelecer novamente o ambiente. Então, eu tenho um caso de um cliente que eu conversei essa semana, onde ele me falou, Jesser, eu tenho 100 servidores aqui na minha empresa, porém, os dados mais críticos estão no meu banco de dados, então eu tenho 3 bancos de dados. Se eu perder, eu não posso perder esses bancos de dados. O restante dos servidores eu posso perder todos que eu consigo reconstruí-los. Tá? Então você tem que ter isso, né, bem mapeado, quais são as informações vitais que a sua empresa não pode perder de jeito nenhum para proteger o backup, né? Por exemplo, né, o Charles também vai comentar um pouquinho mais, né, sobre essas estratégias um pouco mais para frente. Já no conceito de RTO, você deve ter bem definido, né, quanto tempo a sua empresa poderia ficar com as operações suspensas até o restabelecimento dos dados, né, e consequentemente as operações normais, né. Então, quanto tempo a sua empresa tolera ficar parada com a operação parada, né, para que você tenha tempo aí para restaurar os dados, né. Algumas empresas toleram
um dia, 2 dias, uma semana, então isso tem que estar bem definido também no plano de vocês. Por fim, falar rapidamente sobre o backup, as boas práticas, né? Os cybercriminosos, né, eles já sabiam, né, ou foram descobrindo que apenas criptografar as informações da rede, informações do computador infectado ou do servidor infectado, né, poderia não ser suficiente para proporcionar a rentabilidade, né, que eles almejavam, né? E diante disso, né, os ataques foram ficando mais sofisticados e é comum escutarmos, né, muito comum escutarmos que os backups também foram criptografados junto com os dados, né? Então, eu tenho relatos de clientes que falam, meu backup em disco foi todo criptografado também. Meu backup em fita, as fitas são todas com informações criptografadas. De nada adianta, né, esse backup, né? Então, a sua política de proteção de dados, né, deve constar também, né, como você vai proteger esse backup, né, e alternativas são inúmeras aí, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês como funciona, né, quais são as superfícies de ataque, os vetores de ataques, né, que ocorrem, né, que podem ocorrer hoje, né, nas organizações. Então, eu gostaria de começar contando uma historinha de como era as nossas empresas lá no início, né, para quem já tinha empresa, por exemplo, lá nos anos 80, os anos 90, eu precisava me preocupar apenas com a minha rede corporativa, né, no máximo, eu precisava me preocupar com alguém trazendo algum disquete, algum CD, com algum vírus na minha empresa, bastava eu ter um bom antivírus, né, eu conseguiria mitigar a maioria dos problemas, né, eu não tinha muitos vetores de ataques externos, né. De repente surgiu a internet, tá, e eu precisei ter mais proteções, né, para o meu ambiente local. Então aqui eu precisei adicionar firewalls, o proxy, as minhas tecnologias de antivírus, elas precisaram, né, evoluir, tá. Ok, depois disso, eu passei a ter os parceiros de outras empresas, onde eu trocava informações com eles, onde eu troco, né, até hoje, informações de forma online, né. Então, eu tenho vários parceiros colaborando comigo, e isso aqui também adicionou aí mais vetores de ataques, né, possíveis vetores de ataques, uma maior preocupação com a segurança eu precisei tomar. Adiciono também aqui que comecei a ter fornecedores externos, prestadores de serviços, terceiros, pessoas terceirizadas que trabalham acessando meus ambientes dentro da minha rede corporativa. Novamente, tive que me preocupar em como disponibilizar esses acessos de forma segura, seja por VPN, um acesso ou qualquer outro tipo de acesso remoto, né? Então, os meus clientes também passaram a acessar os meus ambientes através da internet. Por exemplo, se eu tenho um e-commerce instalado dentro da minha empresa, ou tenho um sistema qualquer outro sistema que precise ser acessado por um cliente, eu tenho que cuidar de como esses acessos, né, são feitos, né. E depois apareceu uma tal de nuvem, que aumentou um pouco mais a complexidade, né, da nossa administração. Nós, administradores de TI, né, tivemos aí um pouco mais de dificuldades para cuidar de tudo isso. Foi aumentando essa complexidade, tá? Então, hoje ainda, muitos de nós ainda estamos nesse processo de migração para a nuvem, né? E como se não bastasse, surgiu a consolidação do home office, né? Então, este ano a gente teve a consolidação do home office, onde os usuários estavam acessando, né, começaram a acessar todos os dados das empresas, das nossas empresas, através de seus computadores pessoais, né, muitos casos, né, de computadores pessoais. E como o Charles comentou, esses computadores pessoais, às vezes, o filho dessa pessoa acessava, instalava um joguinho, tinha o Windows, podia estar desatualizado, ou o Windows poderia, né, o sistema operacional podia não ser genuíno, né, isso acarreta ainda muitos problemas de segurança da informação. Então, com a consolidação do home office, eu adicionei muito mais vetores aqui de ataque, né, para a minha rede, né, corporativa e para minhas informações. Então, aqui, gostaria de mostrar que esses atacantes, né, esses cybercriminosos, eles podem estar em qualquer parte aqui da minha rede, né, ou dos acessos, né, eles podem acessar de redes externas também, né? Então, eu posso ter um conceito chamado, né, de um insider, né, uma pessoa que ela está dentro da minha empresa, ela é um funcionário da minha empresa, que ela pode comprometer os dados da minha empresa, ela pode estar dentro de uma rede de um parceiro, ela pode estar dentro de uma rede de um terceiro, né, e atacar a minha empresa de forma direcionada. Então, temos que ter esta preocupação com todos esses ambientes. Tá? E
Gostaria de deixar aqui, né, diante de todas as informações, né, deixar aqui para vocês uma reflexão, né, pode ser uma provocação também, se você já sabe, né, qual será a sua resposta, né, em um incidente dessas proporções, dessa magnitude, né, e devolvo agora a palavra novamente para o Charles, que falará aí um pouco mais sobre esse tema, né, no qual precisamos muito estar preparados. Charles, é com você. Obrigado, Jesser. Deixa eu compartilhar minha tela novamente aqui com todo mundo. Legal, pessoal. Então, dando continuidade, né? Então, a gente acredita, com todas essas condições mostradas pelo Jesser, que todas as empresas, de uma forma ou de outra, provavelmente vão pegar algum ransomware, tá? A questão é quando e quanto preparado nós estamos para não cair ou conseguir nos levantar, tá? E para isso, o que a gente tem que fazer é tentar mitigar as possibilidades, né, e reduzi-las, para que nossos dados não sejam sequestrados. Para isso, a gente vai falar do básico, né, que apesar de simples, é onde o ransomware mais tem tido sucesso. Talvez por ser simples e banal, né, a gente acaba não dando a atenção necessária. Assume-se que já está meio que funcionando, o que não é verdade na maioria dos casos, tá? Então a gente estruturou as ideias para apresentar aqui para vocês numa pirâmide, para a gente pensar do básico até o mais avançado, para podermos compartilhar, ok? Aí o que, que a gente tem? Os updates dos sistemas operacionais e aplicações, toda a questão do antivírus, a parte de firewall, backup, as VPNs, que o Jesse comentou antes ali, que agora se multiplicaram como gremlins, né? Todo mundo tem e está usando muito intensamente. Toda a segurança do lado da parte de sistemas, o uso indiscriminado de poderes pelos administradores, os usuários com muitos acessos, toda a parte de conscientização dos usuários e sistemas avançados de segurança. E por último, tá? A gente trouxe aqui também como sugestão o seguro para empresas contra ataques cibernéticos. Então, falando da questão dos updates e patches, né, que às vezes não é estruturado, é a primeira coisa que nós precisamos garantir, porque o sistema operacional ele é a base para qualquer escalação de privilégios, tá? Então, um ransomware consegue, tendo acesso ao sistema operacional por uma falha dele, por ali ele consegue desativar antivírus, vai conseguir criar usuário, aí o estrago está feito, tá? Então, nós temos que garantir os patches dos sistemas operacionais do nosso ambiente e a gente não pode esquecer do que antes a gente considerava muito seguro, que são os Linux, os Unix e os virtualizadores, tá? O mesmo ransomware que atacou o STJ já tem a sua variante para Linux. Então, é um alerta bem importante aqui também, tá? Aí nós temos os patches de aplicações, que nós pensando no pessoal de infraestrutura, normalmente não aplica, o pessoal de sistemas também não aplica, com medo de parar o ambiente de sistemas, né? Mas é importante manter todos esses ambientes também atualizados, porque é por aí que um ransomware pode entrar, principalmente dos sistemas que estão publicados para fora. E, é claro, os patches de appliances e até firmware de servidores com acesso remoto. A gente tem vários servidores hoje que permitem acesso remoto, então, no próprio hardware, né, na Hydraque, e se a gente não aplicar esses patches, é uma porta de entrada aí também perigosa, tá? Tudo que é porta, tudo que é tecnologia, né, que tiver porta, é porta para um ransomware entrar. Então, o gerenciamento de patches não se limita somente ao sistema operacional Windows e se expande para o todo, tá? Avançando, nós temos as tecnologias que apostamos todas as nossas fichas quando se fala em segurança da informação, mas que mesmo assim ainda merece uma atenção. Aqui a gente falando do antivírus, né? Temos que estar sempre com as vacinas em dia, com os aplicativos também atualizados, né? Garantir que todos os dispositivos possuam o antivírus, porque um único dispositivo que não tiver com antivírus atualizado e um usuário administrador utilizar ele, pronto, é a porta que um ransomware precisava para atacar toda a rede. E se vocês possuírem, né, as licenças, habilitar as funções avançadas.
Os antivírus hoje eles vão muito além de somente fazer antivírus, inclusive vários já contam com tecnologias contra ransomware. O próprio Windows 10 já possui essa funcionalidade, né, de tentar entender o comportamento de um software para identificar se é um ransomware ou não. E aqui mais uma tecnologia que nós gostamos bastante, né, que nós que somos de segurança da informação, que a gente gosta muito de tratar, principalmente porque fala diretamente da segurança externa, normalmente ela é muito tema de filme, né, que é o firewall. Entretanto, no nosso dia a dia, o pessoal de aplicação nos direciona a não sermos tão restritivos quanto nós deveríamos e gostaríamos. Eu acho que todo mundo que cuida de firewall se identifica com isso, que acaba tendo que liberar mais portas do que gostaria por causa do pessoal de aplicações. Então, a gente tem que olhar com firmeza para esse tema, principalmente nos NATs de entrada, e garantir que somente o necessário e protegido, né, e atualizado esteja publicado para a internet, porque qualquer sistema operacional ou aplicação que tiver alguma vulnerabilidade é porta para a entrada de ransomware, ou qualquer outro vírus ou ataque, aqui a gente está focando em ransomware, né? Que somente o mínimo necessário possa sair da nossa rede sem inspeção, tá? Porque, como já você comentou, no processo de um ransomware, é por aqui que um ransomware vai mandar dados para fora ou baixar o código malicioso, que a gente faça o uso intenso de DMZs, para que, eventualmente, se um host que está publicado para fora seja comprometido, ele não permita que o ransomware se propague. Eventualmente, se possível, também aplicar e utilizar os firewalls dos servidores e dos desktops, que normalmente são desabilitados. Isso evitaria muito também a proliferação de ransomware. Ok? E se possível, né? Aí também depende muito da licença dos equipamentos de firewall que vocês tiverem, mas se eles possuírem, tentar usar mesmo as funções avançadas, que normalmente ficam desabilitadas, ficam como um próximo passo para projeto, ou porque acaba incomodando demais, mas utilizar as funções avançadas. Tá? A gente realmente tem que extrair o máximo das tecnologias para evitar que o ransomware entre. E aí a gente chega na bola da vez desse ano, né, que se multiplicou muito, que é a VPN. Como ela abriu centenas de novas portas na nossa rede, né, nós temos que tentar minimizar ao máximo o estrago que ela pode permitir. Antes, os administradores de rede tinham uma única entrada para gerenciar e lá tinha um firewall. Agora, cada funcionário em casa com uma VPN é uma porta de entrada pouquíssimo protegida para a rede da empresa, né? Então, para isso, nós temos que restringir ao máximo quais hosts os usuários de uma VPN podem acessar dentro da nossa empresa, tentando restringir ainda, mesmo assim, o máximo as portas utilizadas para proliferação de ransomware. A gente conhece aí várias portas específicas, principalmente de compartilhamento de arquivos e acesso remoto que permitem o ransomware facilmente entrar dentro da rede. E, se possível, né, e a tecnologia permitir, verificar a saúde do endpoint antes de permitir que ele se conecte na nossa VPN. Então, algumas soluções de VPN verificam se o computador do funcionário em casa está com o antivírus atualizado, está com as últimas atualizações, segue políticas restritas importantes de segurança, né? Eu não duvidaria aí que muitos dos ransomwares estejam se escondendo nos joguinhos que os filhos dos nossos funcionários estão jogando nos computadores em casa, né? O pai libera ou a mãe libera para o filho jogar no computador, o filho não, ele é pequeno, ele não sabe, ele vai clicar em algum lugar que não deveria, entra um ransomware no computador do funcionário, o computador do funcionário está conectado na nossa rede, porque está na VPN, e aí o caos está instaurado, né? Agora, a briga é voltar ao controle de acesso que a gente sempre teve, e existem algumas alternativas à VPN, né? A VPN é uma grande tecnologia, a gente só tem que configurá-la bem, deixar bem restritivo, e para aumentar ainda mais a segurança, tecnologias de VDI e aplicativos virtuais trazem ainda mais segurança, porque eles liberam apenas uma única porta de entrada, né? Além de usar toda uma barreira de segurança. E o pessoal de sistemas, né? Será que esse pessoal vai embarcar nessa e vai nos ajudar? Deveriam, né? Afinal, muitos dos sistemas deles estão publicados para fora, tá? Então, eles devem se preocupar com evitar que os sistemas tenham falhas que permitam um ransomware executar um código local,
e eventualmente possa escalar mais privilégio para outras vulnerabilidades. E é claro, coisa que acredito que eles já façam, que é cuidar das falhas mais corriqueiras que eles tratam para evitar acesso aos dados, né? Principalmente hoje falando da LGPD, o que a gente mais tem que cuidar é que o sistema não permita que dados sejam extraídos de forma não autorizada. Esses dias eu até li sobre uma vulnerabilidade que tinha no SAP Client, que é o cliente para acessar o ERP mais utilizado aí, que permitia que os invasores tivessem acesso aos servidores. Então é importante que o ERP realmente seja atualizado, a gente se atente aos patches de segurança também, né? E é claro, a gente não pode tirar também a nossa responsabilidade, né, que eu me incluo na equipe de TI. Nós, administradores tão poderosos, né? Nós temos que reduzir os nossos poderes e tentar contar aí com a segregação de poderes por usuário para evitar que, caso as nossas credenciais sejam vazadas, né, ou um vírus ou um ransomware tenha acesso, o estrago não seja tão grande. Em muitos casos, nossos usuários são poderosos para simplificar o nosso dia a dia, a gente sabe, da comodidade, né? Mas também coloca tudo em risco. Se um ransomware consegue nossas credenciais, ele vai conseguir sequestrar tudo que nós temos acesso. Vamos refletir um pouquinho agora, né? Vocês possuem acesso a tudo dentro da rede como administrador? Ao drive onde está salvo o backup? Você consegue fazer um contrabarra e acessar esses dados? Se você consegue, um ransomware que vai usar o teu usuário também consegue. Aí não queremos nós, né, que o nosso nome apareça lá para a diretoria, para a gerência, que foi o nosso login que acabou criptografando e derrubando a empresa, não é verdade? Em um caso que nós analisamos, tá, o ransomware pegou todas as credenciais dos usuários desconectados de um servidor. Os administradores tinham conectado lá, conecta, faz a operação, vai embora, só desconecta, né, não desloga. E adivinha, então, quantas credenciais de acesso o ransomware conseguiu pegar desse servidor? Conseguiu pegar dezenas. Tá? Existia uma vulnerabilidade em algumas versões de sistema operacional que permitia que você, rodando um programa com um usuário com um pouquinho mais de privilégios, você conseguia tirar todos os usuários e senhas da memória. O estrago foi bem feio. Tá? E temos também que olhar para os usuários, para os acessos que eles possuem, né? Isso porque muitos usuários antigos, eles vão mudando de cargo e vão recebendo acesso e nunca perdendo. Então, o processo do ciclo de vida do usuário dentro da rede, ele tem que ser bem feito, né? Removendo os acessos desnecessários quando o funcionário muda de cargo, removendo ele quando ele sai da empresa e por aí vai. Um plus seria a gente implementar uma atestação de acessos, né, de forma recorrente, para validar se o usuário ainda precisa daquele acesso. Porque, por mais que o usuário não seja um administrador, se ele tiver muito acesso dentro da nossa rede, né, acesso eventualmente a um servidor de arquivos, ele tem acesso a vários departamentos. Um ransomware com o usuário dele vai sequestrar todos aqueles dados, né? E aí vai ser uma dor de cabeça. E aí, né? Se com tudo isso as coisas ainda continuarem indo por um mau caminho, o que pode salvar a empresa é o backup. Mas nós temos que cuidar para que o backup não seja sequestrado, igual aconteceu, infelizmente, lá no STJ e tantos outros lugares. Tá? Por isso, a metodologia 3-2-1 de backup ajuda a gente a ter 3 cópias dos nossos dados, sendo uma a de produção e 2 outros backups. E um dos backups fora da estrutura da empresa. Pode ser fita, pode ser nuvem, dá um jeito, tira de dentro da empresa. Só não vale deixar o backup no mesmo prédio dos dados onde está a produção. A gente já viu o caso de gerente de TI sendo herói, porque entrou no meio do fogo lá na empresa, fogo literalmente, tá? E saindo com o servidor embaixo do braço para tentar salvar pelo menos o banco de dados da empresa. Tá? Pensem na situação de algumas das empresas aí que vocês veem, até eventualmente é de vocês. Tá? E se a casa cair mesmo, né, desculpa o trocadilho aqui, um seguro ainda
pode salvar, tá? Então, eu acredito mesmo que é o nosso papel como responsáveis pela TI, né, informar os responsáveis da empresa da possibilidade desse tipo de seguro e a gente recomendar os seguros contra ataques cibernéticos, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, a maioria das seguradoras oferece, tá? Eventualmente até os gerentes de TI, pela responsabilidade deles, existem seguros para esse tipo de cargo, tá? Mas aqui eu estou comentando mais especificamente para a empresa como um todo, para eventualmente numa eventual catástrofe que se perde todos os dados, a gente conseguir ter aí uma última proteção e tentar minimizar os impactos, né? Para a maioria das empresas, né, de médio e grande porte, isso já seria somente um adendo ao seguro que elas já possuem. Tá? Eu queria até comentar um caso interessante que aconteceu principalmente não, foi nesse ano, né? Foi do campeonato de tênis de Wimbledon. A maioria das pessoas ouve pela TV, né? Eles tinham um seguro contra a pandemia. Dá para acreditar nisso? Há 17 anos eles pagavam seguro contra a pandemia. E neste ano eles conseguiram usar o seguro. Recuperaram aí 141 milhões de dólares porque o seguro protegeu eles. Tá? Então, aqui a gente está pensando numa pirâmide num todo, né? Então, vale a pena a gente olhar para cada uma das possibilidades, tá? E falando em cada uma das possibilidades, né? É óbvio que existem infinitas outras soluções mais legais e mais desafiadoras aí para a área de segurança, evitar ransomware e tudo mais, né? Mas como eu comentei, o que tem mais falhado aí é o básico, tá? Então foi o que a gente trouxe aqui para vocês. A gente recebeu algumas outras sugestões aqui, como eu tinha comentado, se vocês quiserem mandar aí pelo chat ou pelo Q&A. A nossa ideia, como eu comentei, é tentar consolidar isso e depois enviar para todo mundo que participou, tá? Então, o que a gente tinha para mostrar para vocês hoje era isso. A gente, de forma alguma, esperava abordar todas as possibilidades. A gente realmente trouxe o que a gente tem identificado, que é onde tem mais falhado, tá? E aí, a gente, como Dinami, a gente pode ajudar um pouco mais, além do que somente fazer esse webinar, tá? Então, como eu comentei, a gente trabalha centrado nos clientes, pode ajudar vocês aí com projetos e sustentação de toda a parte de gerenciamento de updates e patches, tá? Partindo de um único servidor até milhares de servidores, nós possuímos tecnologias para esse tipo de gerenciamento. Toda a parte de gerenciamento de backup em nuvem ou permitir que vocês levem o backup de vocês para a nuvem, toda a parte de gerenciamento de firewall, não esquecendo, obviamente, da gestão do antivírus e, como eu comentei antes, né, o gerenciamento de acessos para tanto administradores quanto os usuários, o seguro de vida, através do Corpia, tá? Realmente nós agradecemos aí a presença de todos, esperamos que, sinceramente, tenhamos trazido novos insights para vocês. Vimos que tem várias perguntas, várias soluções também que foram sugeridas, né? Nos enviem e-mail, acho que a conversa não acaba aqui, nem para vocês, é um tema que agora ganhou muita força, se preocupem mesmo, porque a tristeza depois é grande. Contem com a Dinami, nós realmente temos bastante experiência aí para ajudá-los, tá? E fiquem com o nosso contato, agradeço e fiquem bem.